Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma massa de pizza napolitana de longa fermentação utilizando o processo indireto da biga e vou usar também a batedeira planetária para vocês verem como que é esse processo aí direitinho. Essa primeira parte do vídeo, que vai ser rápido para vocês, eu vou mostrar aqui como que eu faço a minha biga. Segura aí que vem coisa boa. Para essa receita da biga, eu vou usar 250 gramas de farinha e para a hidratação da biga eu vou usar 45% de hidratação, que corresponde a 115 gramas de água para a biga. Só para a biga, então, é 250 gramas de farinha, 115 de água e 1 grama de fermento seco. Se você for usar o fermento fresco, você tem que pôr 3 gramas de fermento fresco para fazer a tua biga. Essa biga ela vai fazer parte de uma receita de 500 gramas de farinha com uma hidratação de 62%. E a biga ela tem que ser feita um dia antes de você preparar a tua massa, porque a biga ela tem que ficar pelo menos 18 horas descansando em temperatura ambiente para ela poder fermentar. Isso você vai ter que controlar também. Se a tua temperatura externa estiver muito alta, você vai ter que controlar. Se ela estiver fermentando demais, você vai ter que pôr ela um pouco na geladeira para retardar um pouco essa fermentação dela. Então é isso aí, vamos lá, vamos começar aqui. Aqui eu já tenho a farinha pesada, aqui já tem 250 gramas de farinha Venturelli, a farinha Venturelli puríssima, que ela é uma farinha bem forte, uma farinha boa, que ela tem 13% de proteína, e a biga é bem recomendável você fazer ela com uma farinha forte, com uma porcentagem de proteína forte, porque o resultado da tua pizza é muito melhor com você fazendo a biga com a farinha bem forte. Eu vou despejar toda essa farinha aqui, ó, que dá 250 gramas, eu vou pesar o fermento para a gente poder diluir ele na água antes da gente incorporar ele aqui na biga. Antes da gente incorporar a água aqui na biga. Aqui, ó, tem 1 grama de fermento aqui, pesadinho. Agora eu vou pesar a água. Eu procuro usar água mineral, tá, gente? Eu já vou colocar o fermento aqui, ó, para ele diluir aqui todinho. Quanto mais diluído, melhor. Por que a gente dilui? Para ele agir melhor aqui na farinha, né? Para evitar de ficar qualquer tipo de grumo aqui, qualquer tipo de fermento, de pelota, né? De fermento que não tenha dissolvido aqui. Às vezes demora um pouquinho mesmo, ainda mais que a água está um pouco gelada, ele demora um pouquinho mais para dissolver. Mas ele já dissolve. Para você fazer uma boa pizza, precisa de paciência, viu, gente? É assim mesmo. Pode querer correr, não pode fazer nada afoito. Senão o resultado da tua pizza, no fim das contas, é bem ruim. E também é bom você se organizar também, porque senão não adianta nada. Você perde bem o fio da meada aí, no meio do processo aí fica tudo atrapalhado. Aí. Agora a gente vai incorporar toda essa água com o fermento aqui, ó, na farinha, toda a água. A gente vai começar a misturar. A ideia aqui é não formar uma massa compactada, é formar uma massa que ela fique bem solta mesmo, sem você compactar ela, sem sovar, sem nada, para que forme a biga, para que forme grumos e aí sim forme a nossa biga, depois da nossa fermentação. O ideal aqui que é deixar que ela que não fique resto de farinha solta aqui no pote. O objetivo aqui é esse. Tá vendo como ela vai ficando com grumos aqui já, ó? Tá vendo? Vamos soltando ela. Aqui a gente vem com a mão aqui, ó, pega ela na mão, dá uma raspadinha na colher. O que a gente faz aqui, ó, vamos dar uma... Aqui a gente vai fazer, ó, com a mão, ó, a gente vai dar uma incorporadinha mais nela aqui, ó, na farinha e na água para formar os grumos aqui, ó, para tirar toda essa farinha solta aqui, ó. Aqui, ó, se vocês vierem ver, ó, vai ficar meio com aspecto de frango desfiado, tá vendo? A biga é isso. Você vê já que não tem farinha solta aqui, ó. A farinha tá toda compactada aqui, né, em grumos já. Ó. Tá bem, ó, tá vendo? Ó. A biga é isso aqui. Ó. É bem importante a gente verificar que não tem mais farinha solta nenhuma mesmo. Tá vendo? Os grumos maiores que ficarem, a gente corta eles assim, ó. Ó, tá vendo?
Isso aqui é um pré-fermento muito bom, a biga, viu, gente? Eu adoro usar biga, uso bastante. As massas ficam sensacionais. A gente vai colocar um papel filme aqui para fechar esse recipiente. Esse recipiente aqui ele tem uma tampa, mas eu não uso a tampa por quê? Porque a biga tem que respirar. Tem que trocar oxigênio aqui, o gás da fermentação com oxigênio, né? Ela tem que respirar. O que que a gente faz aqui, ó? Eu ponho um papel filme. Deixa ele bem fechadinho aqui, ó. A gente deixa ele bem fechado, como se ele tivesse hermeticamente fechado mesmo, ó, sem contato externo com o ar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, um palito de dente e vou fazer furinhos aqui em cima para a biga poder respirar e trocar o oxigênio aqui, ó. Ó, tá vendo? Essa biga aqui ela vai ficar 18 horas pelo menos em temperatura ambiente para ela ter o efeito, né, da biga, o fermento agir aqui, deixar ela um pré-fermento bem bom, bem ativado, para amanhã, a hora que a gente for fazer a nossa massa, a biga tá pronta e a massa ficar aquela massa espetacular. Essa foi a primeira parte da receita. Para vocês vai ser rapidinho aí, segura aí. Voltando agora das 24 horas que a gente fez a nossa biga, ó. A nossa biga tá pronta aqui, ó. Tá com um cheiro bem alcoólico, bem bom, ó. Tá vendo? A biga é isso mesmo, gente, ó. Tá vendo? Eu pus ela um pouquinho na geladeira agora, no fim do dia, porque como tá muito quente aqui, para ela não entrar quente aqui na batedeira. E aí, mas eu deixei ela em temperatura ambiente mais ou menos umas 18, 20 horas. E aí depois eu coloquei ela na geladeira para dar essa gelada para ela poder bater aqui na massa legal, para a massa não esquentar tanto. Beleza? Porque hoje tá 26 graus aqui agora, essa hora, são 8 horas da noite, tá bem quente aqui. A gente vai pesar os ingredientes. Como a nossa biga aqui, ela tem 250 gramas de farinha e uma hidratação de 45%, ela tá com 113 gramas de água, né, que corresponde a 45% da hidratação da biga. Nós vamos calcular o restante da água para o restante de farinha da receita no total, que vai dar um total de 62% de hidratação. Estou fazendo tudo com a farinha Venturelli puríssima, que ela tem 13% de proteína, é uma farinha muito boa, bem legal. Agora, para eu completar essa quantidade de água, eu preciso de 198 gramas de água. Eu vou colocar 200 para deixar arredondadinho. Vai dar uns 62,5, alguma coisa por cento aí de hidratação. Isso não tem problema nenhum, não vai interferir no resultado final. Para deixar tudo um pouco mais exato. Eu já vou pesar a água aqui, ó, e vocês veem, ó, tá tudo gelado aqui, ó. Minha jarra tá gelada, ó, minha água tá gelada, minha água tava no freezer, para vocês terem uma ideia. Vou pesar 200 gramas de água. Certinho, 200 gramas de água. Nessa receita aqui a gente vai usar 12 gramas de azeite, 12 gramas de sal. Eu tô com a nossa farinha, com 250 gramas de farinha, que é o restante da biga, né, pra gente completar a nossa receita. Essa receita eu fiz com 50% de biga. Você pode fazer com 50, com 60, 30. Normalmente o pessoal faz com 30, eu já fiz com 30 também. Essa receita aqui eu tô decidindo fazer com 50% do total da massa de biga. Metade da massa é biga. Tem gente que faz com 100%, também dá pra fazer, não tem problema, beleza? Aqui temos 250 gramas de farinha, que eu já pesei. A farinha também estava na geladeira. Se você estiver num lugar muito quente aí, tem que gelar tudo, gente. Gelar tudo sem dó. Deixa bem gelado, porque na hora que a tua batedeira começar a bater, ou a tua maceira, vai esquentar a massa. Tem que ficar muito esperto nisso. O meu gancho estava no freezer também, tá bem gelado. Tá tudo gelado aqui, o azeite, tá tudo bem geladinho aqui. Então vamos lá, nós vamos começar agora. Eu vou pegar essa biga. A primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar a biga e vou colocar dentro do nosso bowl aqui, ó. Olha como que a biga sai, bem compactada, tá vendo? O que a gente tem que fazer, ó? A gente tem que quebrar ela em pedaços aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Nossa biga aqui tá no nosso bowl já, tá vendo? Tá tudo bem, ela tá bem porcionadinha aqui. Já vou colocar um pouquinho da água aqui, ó, para nossa biga já começar a nossa soda aqui, ó. Bem devagarzinho.
E o ideal, gente, é a gente sempre cronometrar, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pôr toda a nossa água na nossa biga para dar uma hidratada nela também. Ó. Deixa eu jogar ela pro centro aqui, ó. Aí a gente vai incorporar a nossa farinha aqui, ó. Vamos. Isso aí. Deixar a massa começar a misturar, tá vendo? Já tá começando. Já foi toda a água, toda a farinha e toda a biga. Já põe na velocidade 1 agora. E aí já vai começando a misturar bem os ingredientes aqui, ó. Eu faço bem passo a passo, tá, gente? Primeiro eu deixo a farinha toda incorporar com toda a água, toda a biga. Quando eu estiver quase soltando ou soltando tudo do fundo, eu começo a incorporar o azeite. Entendeu? Eu dou um tempo para a massa se estruturar. Eu não ponho tudo de uma vez só. Aqui eu já vou pôr na velocidade 2 agora, que é uma velocidade que já, como a varinha já está bem, ó, a massa já está agarrada no bowl aqui. Ó. A hora que não tiver mais farinha, massa presa no fundo do bowl, é a hora que eu coloco o azeite e depois coloco o sal. Ó, vamos ver a temperatura que está a nossa massa aqui, ó. 14 graus. Bem tranquilo, né? E nesse caso aqui, gente, eu não vou pôr mais fermento, tá? Porque a biga, ela já é o pré-fermento, justamente você não precisa pôr fermento. Para essa quantidade de massa aqui não tem necessidade. Tem gente que ainda coloca mais fermento depois. Eu não vou pôr, porque a gente está num tempo bem bom aqui, bem quente. Tá bem tranquilo, sabe? Ó, a temperatura da massa aqui, ó, 15,8, tá vendo? Que a gente não. Qual que é o nosso objetivo aqui? Não deixar a massa passar de 22 graus, no máximo 24 graus. Eu deixo ela chegar mais que isso, eu não deixo ela chegar. Tá vendo aqui no fundo do bowl já não tem mais nada? Agora eu vou baixar a velocidade e vou colocar o azeite. Que agora é a hora que ela dá uma desandada. Você tem que abaixar a velocidade, senão o azeite sai voando aí pra tudo que é lado. E outra coisa, gente, tem muito aluno meu me perguntando: ah, mas eu posso tirar o azeite? Porque o azeite está caro e coisa e tal, tal coisa, pode. Você pode tirar o azeite. Você não vai ter o mesmo sabor na tua massa, não vai ter o mesmo aroma, a elasticidade vai mudar um pouco, mas você pode tirar o azeite, não tem problema. Tem gente que usa o óleo, né? Eu particularmente não gosto do óleo. Óleo de soja, enfim, óleo de girassol, óleo que tiver, uma gordura, né?
E eu particularmente não uso. Eu prefiro não usar se for para usar algum óleo, eu uso azeite. Quando ela fica assim, a gente dá uma forcinha aqui, ó. Tá vendo? Pra massa dar uma estruturadinha. Aí, ó. Aí ela começa já a estruturar, tá vendo? Que a massa dá uma desandada mesmo quando você põe o azeite, é normal. A gente aumenta a velocidade, que não corre mais o risco do azeite sair voando. Daqui a pouco a gente vai incorporar o sal, depois que o azeite estiver bem incorporado. Agora o azeite agora incorporou, agora vai, ó. Para essa batedeira aqui, bater essa quantidade de massa é bem de boa, tá, gente? Eu já bati quase 2 kg de massa aqui nessa batedeira aqui, ela bateu também bem de boa. Aqui tem praticamente de massa 500 gramas de farinha e 310 é para ter 840 gramas de massa. Com o azeite, com o sal que eu vou pôr agora aqui, o peso dela é mais ou menos esse. O cheiro da massa também tá bem gostoso, por causa da biga. Agora eu vou incorporar o sal. Vocês viram como é importante vocês irem incorporando um a um, é bem aos poucos, para dar tempo das coisas, dos ingredientes todos aderirem, né? Se incorporarem, ficar tudo bonitinho, tudo direitinho, para não ter problema. Vamos ver a temperatura. Aqui, 19 graus. Ó. Tá vendo? Tá bem de boa. Aqui o bowl tá bem gelado ainda também. E aqui para essa batedeira aqui, gente, a velocidade 2 é a ideal, tá? Pra gente fazer a sova aqui. Com qualquer quantidade de massa. Mais que isso não é legal porque força a batedeira, né? Deixa a massa muito estressada também, não tem um porquê. Agora chegou nos 20 graus, ó. Deixar mais uns 2 minutos. Estamos bem tranquilo ainda, ó, 20,1 a temperatura. Olha como a massa tá pegando uma textura bem bonita, tá vendo? Vocês não sabem como é bom sovar na batedeira a massa, gente. Só ficar olhando para ela. Bom, nossa massa tá pronta aqui já. 22 minutos total de sova, né? Desde a incorporação dos ingredientes, né? Até a sova final mesmo. A minha massa chegou no máximo aqui, ó, 20 graus, ó. Tá vendo? Tá ótimo. Eu tinha range ainda para trabalhar com ela se eu quisesse, mas não tem mais necessidade. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a massa daqui, tá do gancho aqui, ó. Olha como a massa tá aqui, ó. Olha a massa como que tá. Tá vendo? Eu vou colocar ela aqui dentro desse recipiente, deixar ela descansando em geladeira. Eu vou colocar ela aqui dentro desse recipiente.
A massa está aqui agora no nosso bolo, nesse bolo de vidro aqui, ó. Ela vai para a geladeira agora. Ela vai ficar meia hora descansando em geladeira. Vai ser o primeiro descanso dela. E aí depois da volta a gente já vai começar a fazer a primeira dobra, primeira sequência de dobras para começar a estruturar a nossa massa. Segura aí, vai ser rapidinho aí. Bom, agora estamos voltando no nosso descanso de geladeira, né? Que é bem importante quando a gente sova a massa na batedeira. A gente voltar do descanso e sempre ser o primeiro descanso em geladeira. O que nós vamos fazer agora aqui, ó? A gente vai colocar essa massa, ó, como que ela já vai estar, ó, só para vocês terem uma ideia, ó. Vocês têm noção disso aqui, não? Ó. Olha esse ponto de véu. Vou puxar por trás aqui, ó, para vocês verem. Ó. Ó. Aqui mais umas duas dobras aqui, duas sequências de dobra, a massa tá pronta. Aí é bem importante, ó, como tá quente hoje, a gente deixar ela descansar na geladeira, porque senão ela começa a fermentar aqui. Aqui, ó. Deixa eu dar uma esticadinha nela aqui já. Justamente a gente já vir fazendo as dobras nela aqui, ó. Ela fica meio pegajosa mesmo nesse começo aqui, ó. É normal, tá? Daqui a pouco ela já tá dando uma estruturada nela. Isso aqui o pessoal chama de Bertinet ou Slap and Fold. Também, que o pessoal chama esse método aqui, ó. Agora a gente já vai bolear ela. Deixar ela bem fechadinha aqui, ó. Agora a gente vai deixar ela aqui mais meia hora descansando. Agora eu vou deixar ela em temperatura ambiente, que ainda tá uma temperatura ok aqui. A massa tá bem gelada, vai dar boa. E aí mais meia hora a gente volta e faz mais uma sequência de dobra nela aqui. Segura aí que vai ser rapidinho aí. Voltando da nossa primeira meia hora de descanso aí, depois da nossa primeira dobra. Ó como a nossa massa já tá mais estruturada, mais bonita, tá vendo? Ela nem gruda mais direito na bancada. Nós vamos fazer mais uma dobrinha nela aqui, ó, pra gente deixar ela mais estruturada ainda. Esticar ela aqui de novo. Bem esticada. Bem, ó, que massa bonita. O que a gente vai fazer? Começar a dar aquela boleadinha nela aqui, ó. Fazer para trás. Deixar ela bem esticada. E vamos deixar ela mais meia hora aqui, descansando. E aí depois a gente volta para ver como que a massa tá. Segura aí. Bom, então voltando do nosso último descanso aqui, ó. Ó como a massa ela já tá bem boa. Ó, tá com ponto de véu ótimo, excelente. Eu já vou porcionar essas massas para a gente já poder colocar elas nos nossos recipientes aqui. Vou deixar bem juntado aqui. Pra gente já poder usar elas e bolear elas aqui já. Aqui eu vou fazer massa de 350 gramas cada massa. Como vou fazer só duas pizzas, essa massa tá bem legal, essa massa. Olha.
molhar essa aqui, ó. Deixar bem estruturada. Também. Pega um guardanapinho ali pra gente voltar aqui, ó, nos potes. A gente já vem com essa massa aqui que ela já tá bem boleadinha. Já colocamos aqui. E essa aqui que já tá bem molhada. A gente dá mais uma olhadinha aqui. Isso aí. E colocamos as duas aqui. Eu vou colocar um pouquinho de azeite na parte de cima delas. Papelzinho aqui, ó. Já põe um pouquinho de azeite na parte de cima delas aqui para que elas não ressequem. Agora a gente vai fechar os dois potes. Agora a gente fechou os dois potes. Elas vão ficar descansando aqui de 8 a 10 horas em temperatura ambiente. Como hoje está bem quente, provavelmente ela não vai chegar nem a 8 horas aqui de fermentação. Em menos tempo eu já vou ter que colocar ela na geladeira. E aí ela vai para a geladeira e vai ficar quase 72 horas dentro da geladeira. Para a gente tirar ela 4 horas antes, para a gente poder assar a nossa pizza daqui a aproximadamente 72 horas. Esse foi o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, dê like aí, porque é muito importante para a gente continuar desenvolvendo nosso conteúdo para vocês, ajuda a disseminar os nossos vídeos aí, tá bom? E até o próximo vídeo aí.